Nós voltamos com mais um Gordo Viu e dessa vez vamos falar do primeiro filler dos cinemas. Sim, nós vamos falar de Guardiões da Galáxia. Então vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, antes que vocês retenham e, critiquem a minha opinião, eu quero deixar claro, pra mim o filme é muito bom. A trilha sonora, os efeitos especiais, as cenas de ação, tudo isso agrega muito valor. Porém, na minha opinião, ele ficou quase como um filler, porque se o filme tivesse existido ou não, não ia fazer diferença nenhuma para o universo cinematográfico da Marvel. Isso é fato. Vamos colocar o seguinte, o filme foi centrado na questão de descobrir ali o passado do Peter Quill. Então a gente descobre quem é o pai dele, que o pai dele é um deus. E acaba fazendo com que ele, assim, acabe aceitando o destino dele de viver lá no planeta com o pai dele, no planeta que é o pai dele, basicamente. Então, a gente tem vários elementos compondo essa história. Para começar, o Guardião da Galáxia estava numa missão onde eles tinham que proteger uma bateria. E acaba que eles conseguem proteger enfrentando um monstro gigante e tal. E eu achei isso muito foda, porque ali a gente já começa com uma trilha sonora sensacional, começa com a cena do bebê dançando e várias outras cenas de ação compondo o grupo. E acaba mostrando o Drax, assim, no meu ponto de vista, nesse filme, o Drax, ele teve um destaque sensacional, porque ele tava muito engraçado. Porém, acaba que muitas piadas também eram meio que, às vezes, assim, em determinado ponto, era previsível demais de acontecer. Então a gente tinha esse contexto. E a questão da história em si, mostrando lá que eles estavam protegendo a bateria, aí acaba que o Rock rouba a bateria e o pessoal vai atrás dele, aí depois eles são salvos pelo pai do Peter Quill, mas a nave capota, aí a família fica brigando um com o outro. É uma história que é normal de se esperar e que poderia realmente acontecer. Porém, eu acho que Guardiões da Galáxia Volume 1 foi sensacional na apresentação, em todos os elementos, apresentando cada personagem. E nesse filme, eles estavam tentando mostrar como a família se estabeleceu. Que, como toda família, tem os seus conflitos. Então a gente viu demais esses conflitos. O Peter Quill tentando convencer a Gamora lá que ele e ela tinham um lance e tal. A questão do Rock fazendo com que todos tentassem odiar ele, basicamente. Mas mostrando que ele gosta do pessoal. Porém, eles são os únicos que aturam ele. Então ele acaba sendo um pé no saco exatamente por isso, porque todo mundo atura ele mesmo ele sendo chato. Então do Drax sendo, vamos dizer assim, comediante praticamente, porque a todo momento ele lança uma piadinha ou ele racha os bicos de uma coisa que às vezes não tem nada a ver, e ele é uma pessoa super sincera. Então ele pega e fala lá com a mulher que ela é feia e acaba sendo basicamente esse o contexto do filme. Então por isso que eu falei que é um filler, porque ele não faz diferença nenhuma para o universo cinematográfico da Marvel. Se ele existisse ou não, não ia fazer diferença. Mas isso não deixa de ser um bom filme, porque a questão do todo esse contexto, a gente descobriu um pouquinho mais do passado do Peter Quill, a questão da apresentação do pai dele, a justificativa do porquê o pai dele foi lá e não abandonou a mãe dele, ele descobriu que o pai dele fez com que a mãe dele tivesse um tumor. Todos esses elementos deixam claro que, assim, é um pouco complexo a vida dele. Quando ele descobre que o pai dele saiu tentando procriar com todo o universo e tentando conseguir um filho que fosse capaz de usar a luz dentro dele. E ele acaba descobrindo que o Peter Quill é esse cara, porque ele conseguiu segurar uma joia do infinito. E essa questão dele segurar a joia do infinito, eu acho que foi o ponto que chamou a atenção do pai dele. E outros elementos lá, o Hindu que a gente estava vendo que ele foi contra as normas dos saqueadores e acabou perdendo o direito de ser um saqueador. O grupo meio que se separou e tal, existindo certas concorrências. Acabou que ele foi meio que revelou pro Peter Quill que, na verdade, o motivo dele não ter entregado o Peter Quill pro pai dele é que ele sabia que as crianças eram assassinadas e tal, tudo que acontecia no planeta, e ele acabou sentindo e tendo uma relação com o Peter Quill de pai. Então, na verdade, assim, o Peter Quill descobre o pai dele,
conhece o pai dele e acaba percebendo que, na verdade, o tempo todo ele teve do lado do verdadeiro pai dele. Porque é aquela história, o pai não é quem põe no mundo, é quem cria. Então, basicamente, a gente tem isso na história. E eu acho que essa mensagem é importante pra gente. E todos os elementos que eles mostraram ali no filme, a ação, o desenrolar da história, mostrando como que continuaram a vida depois de Guardiões da Galáxia Volume 1, que agora eles trabalhavam aí para vários universos, tentando evitar catástrofe e tal. Mais uma vez, eles salvam o universo, mas como eu falei, se o pai do Peter Quill não tivesse tentando destruir o universo, a história poderia ser mudada ali, ele poderia estar tentando conquistar o filho, Peter Quill, na verdade, descobrir que o pai dele era um vilão e acabar lutando contra ele, destruindo o planeta, sem ele ter que fazer qualquer coisa contra o resto do universo. Então, assim, a história não iria fazer diferença nenhuma. Se no momento lá que ele ativa as plantas que ele colocou em vários planetas do universo para que o planeta se transformasse nele, tivesse algum momento ali que em algum daqueles momentos lá na Terra que se aparecesse só voando o Homem de Ferro ou qualquer outro personagem dos Vingadores, ia ser foda pra caramba. Mas eles não fizeram essa conexão. Pra falar a verdade, no caso eu fiquei esperando as 4 cenas pós-crédito pra ver se ia ter alguma cena que indicasse Guerra Infinita, ou que tivesse alguma indicação de algum dos outros filmes que passou, ou dos filmes que tá por vir, e acabou que não teve isso. Então, assim, nesse ponto, eu considero que o filme, apesar de ser bom, ele era apenas um filler. Várias pessoas que, tipo, podem não concordar comigo, podem considerar que o filme é top pra caramba. Eu não discordo disso. O filme é bom. O único problema é que a história não fez diferença nenhuma. Esse é o ponto que eu acho. Porém, se você não concorda comigo, deixe aqui nos comentários a sua justificativa, o que você realmente achou do filme e o que você espera aí para os próximos filmes do universo Marvel. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! E galera, voltamos com mais um salve do canal. Então, se você está aguardando o seu salve, este é o momento. Quem sabe ele sai agora. Vamos lá, um salve para o Divinizaum. Um salve para o Pedro Teixeira, um salve para o Vitor Henrique, um salve para o Gabriel Matheus Custódio. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, deixou aquele like, favoritou o vídeo, nos vemos no próximo vídeo, então valeu!